Olá, meu nome é Marlena Chambuli, eu sou uma executiva de recursos humanos, sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal, trabalho essencialmente com jovens, preparando-os para que tenham uma carreira muito bem sucedida. Sejam bem-vindos, estou aqui mais uma vez com a minha amiga Daiane, tudo bem? Tudo bem, e você, Marlena? Eu estou ótima. Que bom, espero que aí em casa também esteja tudo bem. Eu sou Daiane Loureiro, também sou executiva de recursos humanos e trabalho como mentora de mulheres em posição de liderança. É um prazer ter vocês aqui conosco para mais um episódio. Esse é o nosso episódio de número 29 e a gente está falando e conversando sobre este livro aqui. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Este é o terceiro e, portanto, último episódio, né, referente a esse livro. Então, se por acaso só chegou neste episódio, prefiro recomendar que pare um pouquinho, volte 2 episódios para acompanhar a discussão desse livro desde o início, porque pode ser que fique um pouquinho perdido. Exatamente. O livro é tão interessante, nós já falamos aqui que é um livro que já tem mais de 50 milhões de cópias vendidas. Um livro lido por pessoas hoje que são conhecidas a nível mundial, figuras de grande destaque. Nós já lemos esse livro há muito tempo, então é um livro que de fato nós recomendamos. Inclusive recomendamos que para além destes 3 episódios, vocês possam também dedicar um tempo para ler o livro. Então vamos falar sobre onde é que vocês podem adquirir este e outros livros. Nós estamos aqui na nossa segunda temporada do nosso podcast. Nessa segunda temporada, nós fazemos sempre questão de lembrar para as pessoas, vocês, nossos ouvintes, que nós temos uma parceria com a livraria Casa do Leitor. E por conta disso, a Casa do Leitor oferece descontos muito bons para quem vai adquirir os seus livros, chegando lá, obviamente, dizendo que soube dessa promoção, desse desconto, através do Vira a Página Podcast. Por isso é que em todos os nossos episódios, nós vamos estar a passar aqui um cupom, que vocês podem adquirir esse cupom, anotem, contactem a livraria Casa do Leitor e peçam pelo vosso desconto na aquisição destes livros, ou até de outros gêneros, não precisam ser livros sobre desenvolvimento pessoal. Queres falar, Daiane, sobre o segundo lembrete? Quero dizer que vocês podem participar ao vivo aqui conosco, né? E participar da gravação. Então, se você tem interesse, nós já temos uma lista de pessoas interessadas, já estamos planificando o dia da gravação, né? E os dias da gravação, porque vamos fazer isso em mais de um episódio. Então, basta reagir a este vídeo mesmo no YouTube, dizendo, quero participar ao vivo. Tá bem? E assim, vamos incluí-lo ou incluí-la na nossa lista e faremos contato assim que tivermos a data confirmada do dia em que poderá participar. Perfeito. Vamos então para o livro? Então vamos ao livro, parte 3. Parte 3. Se calhar, apenas como jeito de introdução, dizer que no primeiro capítulo desse livro, né, portanto, o episódio 27 do nosso podcast, a gente falou sobre técnicas fundamentais para lidar com pessoas. O foco era como lidar com pessoas, né? E no episódio passado, você quer falar? Sim, eu posso falar. No episódio passado, que foi a parte 2, nós tivemos a falar sobre as 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de si. E nós trouxemos aqui essas 6 maneiras, fomos explicando uma a uma. Por isso é que, como a Daiane disse, se vocês não viram os episódios anteriores, eu também recomendo que vocês voltem para poder ver os outros episódios. E esta terceira parte, nós vamos falar sobre como conquistar pessoas para a sua forma de pensar. Exatamente. É sobre como convencer os outros, né? Como conseguir conversar com as pessoas de maneira a convencê-las para a sua forma de pensar. Sim. São 12 formas que a gente vai citar. São 12 formas. Se calhar eu começo e vou logo para a primeira. Então vão acompanhando, vocês vão perceber que nós vamos trazer aqui 12 formas de conquistar pessoas para o nosso modo de pensar. Nós tivemos aqui a trazer um conjunto de coisas que nós inclusive dizíamos: demonstre interesse, converse sobre o que as pessoas gostam, entre outras técnicas que o autor foi trazendo, mas no final do dia, exercer influência é sobre também conseguir que as pessoas entendam a nossa forma de pensar e possam de fato se influenciar por aquilo e fazer no fim do dia o que nós pretendemos que as pessoas façam. Então vamos lá entender qual é que é essa primeira forma: é evitar discussões. O autor aqui diz: o melhor modo de vencer uma discussão é evitá-la. Tão simples quanto isso. Até porque se tu partes para uma discussão, tem aqui 2 cenários. Um cenário é você perder
e aí não ficou bem, porque você perdeu a discussão. E o outro cenário é vencer, mas também não ficou bem porque você feriu o orgulho de outra pessoa e criou ressentimento. E alguém perdeu. E aquela pessoa que perdeu ficou com o orgulho ferido e ficou ressentida contigo. Então, melhor é direto, não discutir. É isso. E uma coisa que eu gosto que ele fala também é acolha a divergência. Porque eu acho que muitas vezes a discussão surge, emerge ali, porque há pontos de vista diferentes, né? E as pessoas querem que haja apenas um e que um ganhe. E por isso que um ganha e o outro perde. Mas quando a gente acolhe a divergência e entende, tudo bem, eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua, mas vamos ver aqui como caminhar juntos, né? Cada um com a sua opinião. Isso é acolher a divergência, isso é, no final das contas, evitar a própria discussão, né? Exatamente. O que eu acho que exige muita maturidade. Exige. Mas que estreita muito os laços e os relacionamentos. Há uma coisa que o autor deixa aqui como técnica para evitar as discussões, desconfie sempre da tua primeira resposta. Porque quando nós estamos num cenário em que toda a atmosfera já está a propiciar para aquilo desencadear-se numa discussão, quando nós queremos dar resposta a algo que nos chegou, temos sempre de desconfiar da nossa primeira resposta. Porque muitas vezes é mais reativa, não tanto pensado no objetivo, no ganha-ganha, que nós já falamos em outros episódios, não tanto pensando nos pontos em que de facto vão gerar uma solução para aquela discussão, mas muitas vezes é pensando no nosso ponto, para não ferir o nosso orgulho. Exatamente. Então nós já queremos dar uma resposta que é reativa, é para justificar, é para pôr um contraponto. Então o autor deixa essa recomendação. Desconfie sempre da primeira ideia de resposta que te aparece à mente. Calhar mais vale respirar fundo. É isso, respirar, refletir. Se não tem que dar uma outra resposta. E se calhar pensar, o que eu ganho com isso? Sim. Porque se o que você ganha no final de uma discussão é simplesmente ter vencido a discussão, não faz sentido. Porque tudo bem, venceu a discussão, mas perdeu um amigo, perdeu um parceiro, perdeu tempo, de repente perdeu o dinheiro num projeto, mas ganhou a discussão. E aí, né? Enquanto muitas vezes você recuando da discussão, você ganha o objetivo que era aquele assunto, né? Embora não tenha ganhado a discussão e ninguém ganhou no final das contas porque ambos recuaram. Exatamente. Né? E o autor aqui também diz, e Daiane já falou um pouco sobre isso, procure pontos em que vocês concordam. Já vai começar uma discussão, não conseguiu logo no início cessar aquilo, já procura imediatamente pontos em que vocês concordam. Porque por vezes você não quer discutir e o outro quer. Isso também acontece, né? O outro pode não ter lido esse livro, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, e tu leste. O outro pode não ter o nível de maturidade que tu tens. O outro pode não estar preocupado em conquistar-te para a forma dele de pensar, mas tu estás preocupado em conquistar ele para a tua forma de pensar. Então, procure estes pontos em que vocês concordam. Tudo bem, eu já vi que aí não concordamos. Vamos então olhar aqui para as coisas que nós dois temos o mesmo entendimento sobre o assunto. Pronto, vão listar e vão perceber que depois a conversa fica muito mais leve e já não precisa ser uma discussão. E o autor cita aqui uma frase de Buda, que diz: o ódio nunca tem fim com mais ódio, apenas com amor. Então, da mesma forma, né, é um equívoco pensar que uma discussão vai se resolver com mais discussão, com mais briga, falando mais alto, falando mais grosso, né? Porque da mesma forma que o amor é que resolve o ódio, é sentar, resolver as coisas, né? De maneira amigável e pondo fim na discussão, é que vai, de fato, acabar com aquele assunto, né? E isso eu acho que nos leva para o segundo ponto. Que é, comece de forma amigável, né? O autor fala, né? Tato, diplomacia, conciliação, desejo sincero de enxergar o ponto de vista da outra pessoa fazem com que a gente comece uma negociação, né? Ou até uma discussão, no sentido de discutir ideias de maneira amigável, né? E vendo realmente o foco no problema, no assunto que se quer discutir, e não o foco na pessoa, no comportamento da pessoa. Acho que isso também é muito importante, porque divergência de opiniões sempre vai ter, né? E como a gente já falou, é importante acolher essa divergência.
Mas é importante, ao longo dessa conversa, dessa divergência, a gente manter o foco no problema e não na pessoa. Sim. Porque senão aquilo realmente, né, desculpa aí a repetição, mas vira pessoal. Sim. E quando vira pessoal, quando eu me ofendo como pessoa porque me atacou, aí eu não vou querer deixar barato. Exatamente. Eu não vou querer deixar assim. Exatamente. E aí eu vou querer também me posicionar e talvez te atacar como pessoa. Sim. E já esquecemos o assunto, já esquecemos o foco, mas já estamos aqui na briga de pessoa para pessoa. Exatamente. Né? O autor aqui diz, nunca diga ao outro que ele está errado. E vocês podem se perguntar, mas Marlene, então eu devo sempre dizer à pessoa que ela está certa? Não. É porque não é sobre pessoas. Porque lembrem-se, nós queremos conquistar a pessoa para a nossa forma de pensar. Então, se nós queremos isso, nós não dizemos à pessoa que ela está errada. Nós olhamos para o processo, nós olhamos para o problema. Nós dizemos, olha, esta forma de fazer, se calhar não é a melhor. Pode existir uma outra. E que tal se nós pensarmos desta forma? Eu não disse, não, você está errado em fazer assim. Não, não é você que está errado. Este método não é o melhor método. Uhum. Nós podemos encontrar uma forma diferente de fazer. Alternativa. Eu não menti a pessoa dizendo que ela está certa. Uhum. Eu não precisei bajular. Eu precisei focar no processo e não na pessoa. Porque como a Daiane disse, senão a pessoa sente-se atacada. E uma pessoa atacada instantaneamente quer responder e quer atacar de volta. Quer marcar o território. E eu gosto aqui de um trecho do autor, e eu vou ler certinho como está aqui, porque eu achei mesmo incrível. Ele diz, cheguei a me proibir de usar palavras ou expressões que implicavam uma opinião inabalável, minha. Como, por exemplo, com certeza, sem dúvida. E passei a usar acredito que, entendo que, imagino que, ou no momento me parece que. Percebe a diferença? Com certeza isto aqui é amarelo. Se ela é daltônica, não é amarelo. Eu tô aí porque eu já me recordei de alguém que convive muito comigo, que essa é a nossa discussão do dia a dia. A pessoa sempre tem certeza. Tem eu certeza não pode ter certeza. Podes supor. Se você supor, não reduz a tua opinião. Exatamente. E abre espaço para que o outro também tenha a opinião dele. Exatamente. Você pode simplesmente supor, assim, eu suponho, eu acho, no meu entender. Não precisa dizer tenho certeza, diz no meu entender. Né? Não, penso eu tenho a certeza. Daqui de onde eu vejo. Exatamente. Para quem tá. A gente deu esse exemplo também em algum livro para trás, né? Quem tá nos vendo no vídeo vai perceber, mas quem tá nos acompanhando só no áudio, eu e Marlene estamos sentadas uma de frente para outra, né? Tem uma mesa aqui no meio. Se eu aqui faço um 9 para mim parece 9, mas para ela vai parecer 6. Então, do meu ponto de vista, é um 9. Do ponto de vista dela, é 6 e as duas estão certas. Então, é assim que tem que se dizer. Do meu ponto de vista, é um 9. Não é eu tenho a certeza que é 9. Até porque você invalida a capacidade de raciocínio da outra pessoa. Você invalida a inteligência da outra pessoa. Exatamente. Entender que, quando eu digo minha opinião de maneira inabalável, é como se ela fosse a verdade absoluta. Sim. E não é assim. E não é assim. Outra coisa que o autor fala que eu acho bem interessante é, se você discorda da opinião da outra pessoa, só diga, né? Só exponha o seu lado se a pessoa disser, mostrar pra você que ela quer saber a sua opinião. Sim. Porque e mesmo assim, faça de maneira sutil. Olha, eu tenho uma opinião diferente. Posso estar errado. Entendo de outra forma. Né? Mas não dizer, é isso, com certeza, ponto final, porque aí você até acaba com a relação. Exatamente. E de novo, estamos aqui falando de um livro que fala sobre como influenciar pessoas, como fazer amigos. Não é sobre como estar certo. Exatamente. Tá? É sobre como conviver bem num ambiente em que você desenvolve amigos, desenvolve parcerias e influencia pessoas. Para isso, é necessário abrir mão de estar certo. Exatamente. E também é importante lembrar que esses são comportamentos que nós devemos ter enquanto líderes, enquanto vendedores. Pensa, você é um vendedor, você faz negócio, tem que fechar negócio com clientes, né? São esses conceitos que tem que aprender. Mas em todas as outras relações humanas que nós temos, porque esse livro é sobre como construir relações humanas saudáveis, não é? Então, meu marido fala isso, sabe? Sim. Quando às vezes a gente tem alguma discussão, ele fala, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Sabe? Quero dormir bem, não quero dormir no sofá, não quero briga, então tá bom. Não tem problema quem ganhou, quem perdeu. Eu quero estar em paz, eu quero que flua bem isso tudo aqui. Exatamente. Então não importa quem ganhou. E é isso. É isso. Vamos para o ponto 3, que como sempre já tem também uma relação com o que nós vinhamos falando. Sim. Que é mostre respeito pela opinião alheia.
Mostrar respeito não significa dizer que o outro está certo. Significa reconhecer que pessoas diferentes, que cresceram em ambientes diferentes, que foram moldadas por pais diferentes, vão ter perspectivas de vidas diferentes. Nós já falamos lá atrás, nos nossos primeiros episódios, no livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, sobre modelos mentais, sobre paradigmas e sobre como o nosso ambiente molda os nossos paradigmas, os nossos modelos mentais. Então, eu tenho que ter respeito pela opinião alheia, porque eu entendo que aquela pessoa, nas circunstâncias em que nasceu, cresceu, onde trabalha, com quem convive, pode pensar de forma diferente. Né? E a gente falou disso também no episódio anterior, né? Respeitar a opinião alheia é entender que é possível que aquela pessoa também esteja certa, né? E você parar e ouvir e dar atenção. Eu gosto muito no ambiente de trabalho, às vezes eu e um outro colega temos uma opinião, queremos seguir um projeto de uma forma, os outros de outra. Então vamos ter uma reunião, vamos alinhar, né? Embora eu e aquele meu colega tivéssemos já um ponto de vista, quando aqueles outros trazem, eu paro pra ouvir realmente, porque eles têm perspectivas que se calhar eu não tinha. Porque ele tá no campo, ele tá vendo coisas que eu não vejo. Então, quando eles trazem pra mesa coisas que eu antes não via, ainda que eu não tenha mudado a minha opinião, mas normalmente eu falo, você tem um ponto. Gostei disso. Exato. Ainda que eu ainda vá manter a minha opinião, mas eu tô mostrando respeito ao que você disse, porque faz sentido. Exatamente. E de alguma forma aquilo pode mudar também o que eu estava pensando e juntos vamos achar a nossa decisão, né? Acho que isso também é uma coisa que mesmo nas relações não profissionais ajuda muito a amenizar o calor quando se trata de discussão, né? A pessoa tá falando, você tá ouvindo com atenção, estamos falando aqui de respeitar a opinião. Então você vai ouvir, você vai olhar, você vai deixar a pessoa concluir o raciocínio dela, né? Não vai interromper. E quando ela realmente disser alguma coisa que você não tinha pensado antes, você vai reagir e vai dizer, interessante, isso eu não tinha pensado. Isso você trouxe um ponto diferente, deixa eu pensar sobre isso. E eu quero trazer, Diana, esse último ponto, que é, algumas pessoas até percebem o ponto do outro e preferem não dizer. Você, não, desculpa lá, eu não pensei nisso, ele pensou, então eu vou ficar aqui. Não vou dar meu braço a torcer. Mas isso ajuda muito a tratar todos os outros pontos que nós temos estado a falar nesse livro. Exato. Não é? Que é a pessoa sentir-se importante, a pessoa sentir que foi ouvida, a pessoa sentir que é importante naquele ambiente, que sua opinião conta, né? Então reconhece, ainda que você não mude a tua ideia inicial, mas reconhece, olha, eu não tinha pensado nisso, bem pensado, né? E isso acho que faz o link com o quarto ponto, né? A quarta forma, que é exponha seus erros. A gente falou disso também já. Sim. E tem muito a ver com isso que estivemos agora mesmo a falar, né? Essa questão de mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, a sua possibilidade de mudar de opinião. Por que não? Olha, é verdade, eu tava vendo um 9, mas já agora, olhando do teu lado, é um 6, mudei de ideia. E tá tudo bem nisso, né? E a gente tem que lembrar, toda hora a gente vai voltar pra isso, volta a refletir e a se questionar por que a discussão começou. Qual é o objetivo final? O objetivo final é estar certo, né? A gente tá aqui nesse podcast, você tá assistindo até agora, terceiro episódio. Por quê? Você quer estar certo numa discussão ou porque você quer fazer amigos, você quer influenciar pessoas, você quer melhorar seus relacionamentos interpessoais? Porque isso é muito importante, né? Demos aqui exemplos de casamento e tudo. Numa discussão, você quer o quê, no final das contas? Você quer mostrar que você tá certo e deixar, às vezes, teu marido ou tua esposa sair de casa? Pelo menos eu estava certo. Tive divórcio, mas eu estava certo, né? Ou você quer manter aquela relação bem, em paz? Então, às vezes é necessário engolir sapo, como a gente fala, né? Deixar passar aquilo ali que era a tua opinião, mas você estar aberto a outras, mas mais do que isso, você mostrar sua fragilidade, vulnerabilidade e expor seu erro. Não, desculpa, é porque daqui de onde eu vejo, eu tava vendo diferente. Não, eu não sabia que você tinha mais essa informação, eu não sabia que você passava por isso. E tá tudo bem, né? Tá. Aqui o autor também diz, se você estiver errado, admite imediatamente de forma clara. Por que é importante de forma clara? Porque as pessoas, quando estão erradas, têm uma grande tendência a admitir dando voltas, não é? Não conseguem dizer assim, estou errado, desculpa. Eu errei, desculpa. Desta vez não fiz da melhor forma, desculpa. Né?
Assim, as pessoas têm muita tendência pois, começam a ficar sem graça. Não, diz mesmo, eu estou errado. Lembra quando nós falamos sobre vulnerabilidade? É sobre isso. Quando você mostra vulnerabilidade, você aumenta a confiança. Então, dizer que está errado, está tudo bem. Não tem muito tempo, eu enviei uma comunicação para um colega, porque eu também sou diretora responsável pela área de comunicação, para além de recursos humanos, que é o que eu mais falo. Então, eu enviei uma comunicação para um colega e eu disse, olha, vamos tirar essa comunicação para toda a empresa, mas como é algo sobre a tua área, diz-me se para ti está tudo bem ou se você quer fazer alguma mudança. E ele reescreveu o título aumentando uma palavra. E ele disse assim, eu prefiro assim. Ele reescreveu o título e pôs mais uma palavra. Só que, para além disso, ele mudou a ordem das primeiras 2 palavras. E eu não me apercebi que ele mudou a ordem. Para mim, o que tinha importado ali era o que ele tinha acrescentado, que não tinha no meu título. E eu, tudo bem, boa, obrigada, e divulguei. Ele escreve de volta. Olha, eu tinha pedido para a ordem ser essa. Eu pensei, de facto, quando eu vou lá ler o e-mail dele, a ordem era aquela. Se eu não quisesse reconhecer o meu erro e discutir, eu poderia dizer, mas não foste claro, poderias ter dito claramente, por favor, muda a ordem. Mas isto e aquilo, eu poderia contra-argumentar 1 milhão de coisas. Mas não, aquilo estava claro, eu é que não percebi. A pessoa poderia ter feito muito mais claro. Sim, mas eu também quantas vezes falo e não deixo a coisa muito mais clara. Aí eu simplesmente disse, de facto, eu errei. Eu peço desculpas, de facto não tinha percebido o teu ponto dessa forma. E qual é que foi a reação da pessoa? Voltou para mim, não, nem precisa se desculpar, tudo bem. Percebe? Evitou uma briga. Evitei uma briga. E aquilo abre espaço para um relacionamento muito bom. Porque a pessoa até já volta para ti. Não, nem precisava. Por quê? Porque se você já quer ir na defensiva, a pessoa devolve também assim. Então é extremamente importante nós nos atentarmos a isso. Está tudo bem quando você falhou e você sabe que falhou, reconhece. Reconhece que falhou de forma clara, expressa. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é, muitas vezes a gente, quando percebe que tá errado, não fala, ou então não fala diretamente, né? Dá voltas, fala muito. Isso linka ao próximo ponto, né? Que é, fale pouco. Por quê? Se a gente aqui está falando sobre convencer as pessoas, como conquistar as pessoas para sua forma de pensar, normalmente, quando a gente acha que a gente está certo, que a gente tem um argumento, que a gente tem o poder da palavra, a decisão final, a gente normalmente fala muito para tentar convencer o outro. Né? E não tem que ser assim, né? Às vezes as atitudes têm que falar muito mais e a gente tem que conseguir ser objetivo, direto ao ponto, né? Então, se a gente junta isso daqui tudo, né? Já falamos de discussão, já falamos de esclarecer o seu ponto de vista, mas sem rodeios, sem uma coisa que eu sempre falo, se a gente tá falando aqui de relacionamento, estamos falando de comunicação, né? E eu fico mesmo muito mal disposta com a comunicação com base em indiretas. Porque não faz sentido. Se eu quero que a Marlena saiba de alguma coisa que eu tô chateada com ela, eu tenho que dizer pra ela, olha, eu estou chateada porque aconteceu isso, no dia tal, me senti assim, com todos os pingos dos is. Agora, se eu simplesmente mando uma boca, uma indireta, em algum momento, numa rede social, coloco o status do WhatsApp, qualquer coisa, e vou dizer, ela sozinha vai entender. Isso não é comunicar. Não. E depois eu não posso também esperar que ela mude o comportamento dela, porque se calhar ela nem viu, nem tava ali no momento pra entender a minha indireta, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você tem que falar alguma coisa que é para o relacionamento, né? Fala pouco, fala objetivamente, fala exatamente todas as palavras tais como são. Sem medo, sem rodeio, né? Sem florear, mas isso é importante para estreitar as relações, né? Eu não vou acrescentar aí, eu já vou direto para o 6º ponto, que até de alguma forma nós já trouxemos aqui, porque o 6º ponto espero que você já esteja a apontar, o 6º ponto tenta honestamente ver o ponto de vista do outro. Nós já falamos sobre isso um pouco quando nós trouxemos aqui a questão do mostre respeito pela opinião alheia, não é? Porque uma coisa é mostrar respeito, de facto, outra é tentar honestamente ver o ponto de vista do outro, né? Sim, mostramos respeito, sabemos que as pessoas têm paradigmas diferentes, que as pessoas
pensam de formas diferentes, mas mais do que mostrar respeito, tente também perceber aquela pessoa. Porque é muito simples dizer, eu percebo, ele pensa de forma diferente. Eu percebo, ele cresceu num ambiente diferente, então ele pode ter um ponto de vista diferente. Transcende. No ponto 3, tudo bem, ele pode ter um ponto de vista diferente, eu vou respeitar isso. Agora transcende. Agora no ponto 6 tenta honestamente ver sobre o ponto de vista do outro. Ou seja, o autor aqui te convida a mais do que respeitar, você mudar do lugar. No exemplo do 6 e 9, eu respeito que a Daiane está a ver um 9, eu estou a ver um 6. De fato, ela como está do outro lado, pode mesmo estar a ver um 9. Mas agora, no ponto 6 eu vou sair da minha cadeira, eu vou me deslocar para a cadeira dela para também ver o 9. E isso muda absolutamente tudo. Ou seja, não é só mais... de fato, ela pode ter um outro ponto de vista, mas eu quero ver. Eu quero honestamente tentar ver. O autor até aqui usa a palavra tentar, até para nós percebermos que não é um exercício fácil. São modelos mentais diferentes, são paradigmas diferentes, são moldagens diferentes desde a infância, adolescência. Vamos ter em algumas coisas pontos de vista diferentes, né? Mas eu vou tentar. A Daiane nasceu e cresceu no Brasil, eu nunca fui ao Brasil. Ela pode me dar um exemplo de uma coisa do Brasil, eu simplesmente poderia dizer, tá bem, tudo bem, uma coisa lá do Brasil, eu nem cresci lá, eu não sei. Mas e que tal se eu tentar? Perguntar, explorar. Mas explica melhor o teu ponto. Posso dar um exemplo? Assim, me veio agora mesmo à mente. Esses dias, a Milena voltou da escola e disse, a minha amiguinha me trouxe minha fruta preferida. Que não trouxe, né? A amiguinha levou o lanche dela e partilhou com a Milena. Qual é a tua fruta preferida, filha? Então ela falou, é uma fruta que ela é assim, vermelha por fora e branca por dentro. É maçã? Não, não é maçã. Eu falei, mas ela é vermelha e é branca, não é vermelha e outra. Será que é uma goiaba? Aquelas goiabas brancas? Não, aí eu pegava no Google pra fazer ela entender e exatamente o que você falou, pra nós duas vermos a mesma coisa. Eu pegava no Google e mostrava, essa fruta? Não, não é essa fruta. Aí joguei no ChatGPT. Uma fruta assim, o ChatGPT me deu um monte de fruta, toda hora eu jogava no Google pra ela ver, né? Depois ela falou alguma coisa que, não lembro, que ela é pequenininha, a casca é muito dura, não se come a casca. E a gente chupa e depois tira o caroço. Lychee. Aí eu coloquei no ChatGPT, ainda não tava claro pra mim. Aí apareceu lychee. Falei que sim, a Milena adora lychee. Aí mostrei a foto do lychee. Sim, é essa. Então, é isso, era importante. Ela tinha a forma dela de tentar explicar qual era a fruta. Eu tinha o meu modelo mental de quais eram as frutas que batiam com a descrição, mas não estávamos falando a mesma língua. Foi importante. Eu, como se fosse isso, sair do meu lugar e ir pro lugar dela e começar, calma aí, me ajuda, é assim. E aí ela ia dando os exemplos, chegamos no exemplo comum, exatamente, né? Não, e não tem como você não trazer a pessoa para o teu modo de pensar usando esse tipo de técnicas, não tem como. Quando você disse fruta vermelha por fora e branca por dentro, eu nem pensei nada que se tira a casca. Eu também, de primeiro eu não pensei maçã, que você come com a casca. Sim, exatamente. Mas, olha só. Então, isto é você honestamente tentar ver o ponto de vista do outro. Eu podia também, é uma criança. Exatamente. Eu podia só ter despachado, filha, tá bom, sua amiga trouxe. Não, mas honestamente, né, tentei entender o que ela estava dizendo. Acho que esgotamos este, vamos pro próximo? Vamos pro próximo, sim. Que é o seja solidário, né? Tudo aqui se encaixa, né? Então, o ser solidário também tem a ver com você colocar o outro na sua frente. Você se solidarizar, né? Você se preocupar com o que o outro tá passando também. Então, se você tenta honestamente entender o ponto de vista do outro, se você respeita a opinião dele, se você evita a discussão, isso tudo traz esse lado da solidariedade, né? Mas tem uma frase que eu achei também, é um pouquinho grande, mas vou ler, porque eu acho que sumariza bem esse princípio. O autor diz o seguinte: passarei por este caminho apenas uma vez. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer em benefício de qualquer ser humano, que seja agora. Que eu não adie, que não deixe de lado, porque eu posso não passar por aqui novamente. E é isso. E aí eu penso de novo quando a gente fala de nossos propósitos e missões de vida, né? Porque a primeira vez que eu escrevi o meu statement de missão de vida, eu dizia transformar as pessoas, né? Eu tô neste mundo para transformar, para desenvolver, mas é transformar toda e qualquer pessoa que passa por mim. Foi a primeira coisa que eu escrevi quando eu ainda era adolescente. Sim. E para mim tem muito a ver com essa descrição que o autor coloca. Por quê?
alguma pessoa pode passar por mim e não passar de novo. Sim. Aquela é a chance que eu tenho de impactar a pessoa, né? Numa discussão, numa conversa, você pode nunca mais ter a oportunidade de interagir com aquela pessoa e dizer que, afinal, a pessoa estava certa. Afinal, ela te ensinou alguma coisa. Como a gente falou aqui, de fazer o outro se sentir importante. Sim. Afinal, mudou o seu jeito de pensar. É ali, é naquela hora. Então, eu gosto desse Seja Solidário porque ele linka muita coisa. Linka a vulnerabilidade, porque você mostra, deixa eu mostrar aqui agora que eu estava errado. Né? Linka o falar de maneira objetiva, ver o ponto de vista do outro. Então, basicamente é isso. É você realmente entender, respeitar o ponto de vista do outro, mas colocar mesmo tanta energia, tanta atenção, que o problema do outro às vezes se torna até maior do que o seu próprio. Exatamente. E se solidarizar com isso. E depois tem uma coisa boa sobre solidariedade. Ela volta ou para ti, se a pessoa tiver a oportunidade de cruzar o teu caminho, ou para outras pessoas, porque as pessoas, quando recebem um gesto de solidariedade, elas aprendem com aquilo, elas se transformam. Exatamente. Elas evoluem com aquilo, elas pensam, olha, correu tão bem comigo que eu tenho que devolver isso para alguém. Exatamente. Né? O autor aqui dá exemplo de pessoas que estão com raiva. Ele diz assim, pessoas que estão com raiva precisam de compreensão. Porque naquele momento da raiva, a pessoa não está a calcular absolutamente tudo que diz e que pensa. Não da forma mais racional como ela faria em um outro estado de espírito ou com outro sentimento, né? Com outras emoções. Então, se você já percebeu que aquela pessoa está com raiva, você não precisa aumentar a raiva daquela pessoa. Você precisa se solidarizar e você precisa acolher aquela pessoa. Você precisa dar compreensão para aquela pessoa. E compreensão não é sobre o ponto de vista dela naquele momento, mas já eu compreendo que ela está com raiva. Então, se calhar, tudo que eu tenho para lhe dizer, eu não vou dizer agora. Neste momento. Não neste momento. Eu vou dar espaço para essa pessoa voltar ao seu estado de emoção natural, para depois eu poder fazer o meu ponto, para depois eu poder deixar a minha opinião sobre esse assunto. Isso também é solidariedade, né? Então, o autor aqui é muito claro, seja compreensivo com as ideias e com os desejos dos outros. Já falamos sobre desejos lá à frente, né? Nos outros episódios. Seja compreensivo com as ideias e com os desejos dos outros. Porque solidariedade também é sobre isso. Muito bom. Não tem o acréscimo. Não tem? Então pronto, vamos para o 8º. Espero que esteja aí convosco papel e caneta ou um dispositivo eletrônico, seja o que for. E o 8º ponto é: faça o outro dizer sim. Quando você estiver numa conversa com as pessoas, procura sempre começar com perguntas que vão fazer o outro dizer sim. Comece sempre por aquilo que as pessoas concordam, mas faça perguntas com respostas pouco óbvias, porque senão você parte para um cenário manipulador. Faça perguntas que as respostas são pouco óbvias, não é? Você pode perguntar assim, o autor até dá um exemplo, não me recordo muito bem agora aqui o detalhe do exemplo, mas pensa que você quer vender uma coisa para alguém, não é? Pensa que nós queremos te vender a participação, ou seja, pensa que nós queremos vos vender o fato de vocês escutarem aqui os nossos podcasts. Eu começo por algo que eu sei que você gosta, que é, você tem interesse em desenvolvimento pessoal, certo? Eu digo, sim, certo. E eu vou te fazer uma pergunta menos óbvia e eu tento aí entender. E você tem pouco tempo, não é? Porque tem uma vida corrida, percebo que é já um executivo, trabalhas com várias coisas. Se calhar você vai me dizer que não, mas eu tento ir para uma pergunta que eu quero muito que a tua resposta seja sim, mas não pode ser escancaradamente óbvia, porque senão a conversa também depois não gera fruto nenhum. Você, sim, por acaso eu tenho mesmo limitação de tempo. Tudo bem, então, em vez de você ler livros completos que levam horas e horas, assiste ou escuta o nosso podcast enquanto você estiver no trânsito a ir trabalhar, não é? Então, assim, eu consigo te puxar muito mais para a minha forma de pensar, para o que eu te quero vender, se eu conseguir começar as nossas conversas de tal forma que eu trago pontos que ambos concordamos. E uma outra coisa que o autor também diz sobre esse ponto é, quando você começa conversas em que você já põe a pessoa o tempo todo dizendo não, há uma grande probabilidade da pessoa se fechar e seguir a conversa dizendo não.
porque a pessoa já está na defensiva, já pode até começar a ficar irritada, já pode começar a perder a paciência. Então, começa conversas, discussões, ou seja, o que for, por pontos em que vocês concordam. E é muito bom, ele coloca que o questionamento tem que começar, você, né? Você que quer convencer o outro, como é que eu posso estimular aquela pessoa a querer fazer isso? Sim. Lembra que seres humanos, a gente já falou aqui também, agem com intenção pra tudo. Tudo tem um porquê. Às vezes sabemos, às vezes não. Então, se você simplesmente quer que a pessoa diga, sim, vou fazer, mas vai fazer porque é mandada, é obrigada, o resultado é um. Mas se a gente aqui tá falando de influenciar pessoas, é você fazer com que a pessoa se convença daquilo, não faça porque é obrigada, né? Então é você, antes de começar a conversa, antes de começar ali essa tentativa de influenciar a pessoa, é primeiro você perguntar, como é que eu faço ela querer? Não é como é que eu faço ela dizer sim. Como é que eu, de fato, vou gerar nela uma vontade genuína de fazer isso que eu quero, né? E essa questão da manipulação é interessante, né? A gente tem que ter essa atenção, porque às vezes para convencer as pessoas, usamos de artifícios aí de manipulação, mas o autor fala que para fugir da manipulação significa que, seja lá o que for, né? Mas o ponto de vista que você quer desejar que a outra pessoa concorde contigo, que você quer convencer também a outra pessoa, ambos têm que sair ganhando. Sim. Tanto você quanto a outra pessoa. Se você a convence para algo que só você ganha, você tá manipulando. Mas se é algo que ela também vai tirar algum proveito, então você tá convencendo. Sim. Boa. Não tenho mais nenhum ponto aqui. Queres seguir com o ponto 9? Vamos pro 9. Deixa a pessoa pensar que a ideia foi dela. Isso tem a ver com a humildade que a gente já falou antes também, né? Isso daqui eu posso até direcionar um pouco a minha fala para liderança. Porque eu acho que é muito comum, às vezes, como líderes, a gente, às vezes, tem a ideia geral principal. Porque a gente que estava na reunião estratégica, a gente que tem a visão do todo, e depois a gente leva para a equipe, olha, tem esse assunto acontecendo, vamos fazer assim, né? Dá uma ideia muito geral, e a equipe depois vem com um objeto concreto. E eu vejo tantos líderes e fico decepcionada com o líder falando, olha, eu criei isso, eu que tive a ideia. Mas que você tenha tido a ideia inicial, mas o produto final não foi seu. Sim. O produto final foi da equipe. Deixa a equipe pensar que a ideia toda foi dela. Não tem problema, você não se diminui, muito pelo contrário. Você não vai perder teu status, você não vai perder a tua cadeira poderosa de líder, se é isso que te preocupa, né? Mas é importante, se a pessoa fez parte da construção daquele assunto, daquele objeto, deixa ela pensar que a ideia foi dela também. Sim. E não só num grupo, às vezes numa conversa individual, né? Tô aqui numa conversa com a Marlena, juntas estamos construindo alguma coisa que ela tem um insight. Deixa ela pensar que foi dela, não tem problema, eu não perco nada com isso, sabe? Essa questão da nossa vaidade, do nosso ego, nos cega muitas vezes e nos atrapalha a influenciar e desenvolver boas relações e fazer amigos. Então, de novo aqui, eu volto a questionar. Para que estamos fazendo isso? Se estamos fazendo para que o nosso nome seja bonito em algum lugar, se estamos fazendo para que alguém diga, uau, ela tem um grande poder de criação e de convencimento, tudo bem. Mas se estamos fazendo porque queremos realmente aprender a lidar com pessoas, influenciar pessoas, tirar resultado disso, né, e fazer amigos, então não faz sentido dizer fui eu que fiz, toda a glória para mim. Exatamente. Né? Não sei se quer acrescentar. Não, eu sou fazendo aqui um pequeno ponto sobre isso. Quando nós damos a oportunidade de pensar que a ideia foi dela, nós fazemos a pessoa se sentir mais inteligente. E sempre que nós damos espaço para que a outra pessoa se sinta inteligente e não simplesmente nós querendo sobressair, nós conseguimos influenciar positivamente a outra pessoa. Porque se a ideia é sempre nossa, as coisas boas somos nós que fazemos, nós estamos a passar uma mensagem para as outras pessoas que nós somos os mais inteligentes, que nós é que pensamos bem, que nós é que somos mais racionais, que nós é que estudamos mais. Não, né? Os outros também. Dá a oportunidade à outra pessoa de se sentir mais inteligente. Quando eu digo mais inteligente, não é mais inteligente que tu. É mais inteligente para ela mesma. Ou seja, ei, pois eu até sou uma pessoa bem inteligente, eu pensei nisso, né? Eu trouxe essa ideia, então isso é muito bom. Se calhar eu vou aqui já então para o ponto 10. O ponto 10 é apele pelos motivos mais nobres. O autor aqui diz que
geralmente, todas as pessoas têm 2 motivos pelas quais elas fazem algo. O motivo certo, que é aquele motivo que parece mais certo, e o motivo verdadeiro. Então, o que o autor aqui nos convida é, sempre que nós vamos estar numa relação com alguém, nós temos de puxar para que a pessoa faça aquilo que é o certo. Né? Nós temos mesmo que puxar para que a pessoa faça aquilo que é o certo. Daiane, não foi nesse ponto que nós estávamos a discutir sobre a manipulação? Estava pensando nisso, sim. Porque eu lembro que você tinha dado um exemplo de assim, imagina, a gente tem aqui um ponto qualquer e tem um ponto que é correto, do ponto de vista ético. Exemplo do contrato. Eu posso dar esse exemplo. Eu tenho uma relação de parceria, de fornecimento de serviço, seja o que for, com um determinado fornecedor. E o fornecedor, por alguma razão, decide romper com um contrato, não é? Então, o autor aqui deu um exemplo em que a pessoa que poderia sair lesada olha para aquele fornecedor e diz... E o fornecedor ainda não lhe comunicou que vai romper, mas já está a dar indícios de que quer romper com aquele contrato. Então, a outra parte diz, olha, eu te conheço como uma pessoa de muitos bons princípios. E eu te vejo mesmo como uma pessoa de muitos bons princípios e que preserva este tipo de parcerias que nós temos. O que aquela pessoa está a fazer? Aquela pessoa está a te influenciar a repensar a tua decisão de romper o contrato, né? E o motivo que estava lá por detrás até pode ser porque descobriu um fornecedor melhor, alguém com melhores preços, e que a sua parceria vai trazer mais ganhos, mas quando você coloca dessa forma, você faz o outro repensar. Aí nós começamos a discutir a questão da manipulação. Da manipulação. Porque, de novo, como tudo, a gente tem que saber filtrar muito bem, né? Sim. E criticar. É muito bom usar essa técnica, né? De puxar a pessoa para aquilo que é correto, os princípios dela, os valores dela. Entretanto, cuidado para não parecer manipulação. E aí eu dei exemplo para Marlena de uma pessoa com quem eu já trabalhei, que dizia na reunião, quando queria apresentar seus projetos, dizia, você é inteligente, você vai concordar comigo. E aí você, por mais que você não concordasse com a ideia, você já pensava, epa, significa que se eu não concordar é porque eu não sou inteligente? E aí você já fica com dificuldade em como se posicionar. E aí era uma manipulação. Sim. Entendem a diferença, né? Uma coisa é você apelar para princípio ético, o que é correto, os valores da pessoa. Agora, você dar a entender dessa maneira muito sutil que a tua ideia... ela, se você concordar, porque você é inteligente, porque você é esperto, porque você é isso, aquilo, outro, aí você já está manipulando. Sim. Lembra que convencimento é quando as duas pessoas saem ganhando. Sim. Né? Manter um contrato, as duas pessoas saem ganhando. Agora, nesse exemplo, né, um projeto que a pessoa quer vender o seu, se eu concordar ou não, o que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Então ela está me manipulando. E a pessoa já diz, você é inteligente, você vai concordar comigo. Peraí, né? Posso não concordar, né? E sou inteligente mesmo assim. Inteligente. Exatamente. Vamos então para o ponto 11. O 11, então, exemplifique as suas ideias. Né? O que a gente quer dizer com isso aqui? O que o autor diz? Quando você está tentando convencer alguém, tente tornar as suas ideias mais concretas, mais palpáveis. Quantifique, exemplifique. Se você conseguir colocar exemplos que, às vezes, da vida real, que se calhar vão ao encontro do ponto de vista daquela pessoa, né? Estávamos aqui agora há pouco a falar de fruta da minha filha, né? Eu tive que adequar, pensar do que ela estava dizendo, procurar fotos para exemplificar e falar, é isso que você está dizendo? Não é isso? Né? Então, adeque, nem que seja necessária, a maneira de você falar, a maneira de você expor, traga para exemplos reais, né? Se aquela pessoa com quem você está conversando nunca trabalhou, não vai dar um exemplo de trabalho, dá um exemplo da escola, né? Se é uma pessoa que, não sei, nunca frequentou nenhum grupo religioso, você não vai dar um exemplo de uma comunidade religiosa. Então, quando a gente fala de exemplificar ideias, é você transformar aquele seu discurso todo que você está usando para tentar convencer alguém em algo palpável, concreto, mas que seja possível ser visto do ponto de vista daquela pessoa, né? De acordo com o que ela tem de informação. Exatamente. E nós estamos aqui a falar, só lembrando, como conquistar pessoas para a tua forma de pensar. E se nós queremos conquistar as pessoas para a nossa forma de pensar, nós temos que exemplificar de forma que fique tão claro para o outro de acordo com a forma de pensar dele.
Então, o autor aqui traz alguns exemplos, eu quero trazer 2. Um é, suponhamos que estamos a falar aqui de uma perda financeira de uma determinada organização. É muito mais fácil você exemplificar para alguém e dizer assim, olha, a quantidade de dinheiro que nós perdemos nesse negócio dava para comprar uma Ferrari. Todo mundo sabe que Ferrari é aquele carro super caro. Então você já pensa aí, então perdemos muito dinheiro. Não precisa dizer o valor. Se eu te disser a quantidade de dinheiro que nós perdemos fechando essa venda, dava para comprar uma Ferrari. Você já sabe que perdemos muito dinheiro e aquilo já capta a tua atenção para o problema. Não, peraí, temos um problema. Um dinheiro dá para comprar uma Ferrari? Eu nunca perguntei o preço de uma Ferrari. Nem sei dizer quanto é uma Ferrari, mas já sei que é muito caro. Então nós temos um problema, perdemos muito dinheiro. Essa forma de exemplificar é muito importante. O autor aqui também traz um outro exemplo de um conjunto de estagiários que tiveram a apresentar projetos, ideias para um grupo de executivos. E vocês sabem que falar a língua dos executivos é falar sobre números, né? Então ele começou a sua apresentação dizendo assim, neste 1 ano de estágio que eu estive aqui, eu já poupei para a empresa 50 milhões de meticais. Pronto, não me recordo se ele disse 50 milhões, mas estou só aqui a trazer um exemplo. Já poupei 50 milhões de meticais para a empresa. Os executivos todos viraram atenção para o que ele havia de dizer a seguir. Por quê? Porque ele falou a linguagem dos executivos, que é falar sobre números, que é falar sobre dinheiro. E ele simplesmente, como aquilo era um estágio não remunerado, ele simplesmente fez a conta do quanto ele poderia estar a receber se, em vez de contratarem a ele como estagiário, tivessem contratado um colaborador efetivo, calculou aquilo vezes 12. Ele já disse, olha, então a empresa poupou tanto comigo, porque contratou a mim, eu fiz um excelente trabalho, poderia ter contratado alguém com mais experiência e estaria a pagar mês a mês essa pessoa, mas ele já conseguiu captar a atenção daquelas pessoas, porque ele poderia dizer isso de N formas. Mas ele pensou, vou falar para executivos, então vou falar sobre números, vou falar sobre dinheiro. Assim, e começar. Captura a atenção da pessoa. Você já tem a atenção até o final do seu discurso. Exatamente. Vamos já ao último? Vamos. O último, então, o autor fala sobre lançar um desafio. Sim. Né? Nós, seres humanos, adultos, adoramos uma competição. Né? Então, também ele usa isso como uma das estratégias para convencer alguém. Coloca um desafio. Isso funciona muito em vendas nas redes sociais, né? O pessoal coloca, olha, desafio, compra meu produto, testa, se não funcionar, me devolve daqui a 10 dias. Em 10 dias te devolvo o dinheiro, uma coisa assim. Então, é um desafio que você... ok, deixa eu tentar, deixa eu ver no que isso vai dar, né? Sim. E quando você ainda por cima coloca 2 pessoas competindo entre elas, né? Para uma mesma questão, o mesmo objetivo, ainda por cima se torna divertido, né? Claro que estamos falando aqui de uma competição saudável, né? Mas se torna também divertido porque um quer desafiar o outro, quer ver quem ganhou e no final das contas aquele movimento todo mostra que o seu ponto estava certo, né? Aquilo que você queria vender e convencer os outros tinha algum sentido. Sim. O autor aqui traz a questão da motivação. As pessoas nem sempre estão motivadas para fazerem aquilo que tu queres que elas façam. Mas tu queres influenciá-las, influenciar a capacidade de levá-las a fazer de livre vontade aquilo que tu queres que as pessoas façam. E nós estamos aqui a falar também de como é que nós podemos conquistar as pessoas para a nossa forma de pensar. Então, assim sendo, o autor nos convida a, quando for necessário, lançar um desafio. Às vezes as pessoas não estão muito motivadas para fazer aquilo, mas se calhar se você lançar um desafio, as pessoas estarão motivadas, porque as pessoas são movidas por desafios. As pessoas gostam muito de ter um ponto de partida, um ponto de chegada, ter um vencedor, ter uma meta para alcançar. Então, lance desafios, que isso vai com certeza ajudar-te muito no trabalho, com filhos, com meu filho, isso como funciona. Eu só com criança é ótimo. Filho, vamos fazer um desafio, e ele já brilha. Porque ele quer fazer um desafio. Com criança é ótimo, mas é com absolutamente tudo. Já foram os 12. Queres comentar aqui alguma coisa? Só nesse último mesmo, uma coisa que funciona, dependendo do assunto, né? Mas é dizer, tá bom, tenta por 5 dias, tenta fazer desse jeito. Se não der certo, a gente volta, a gente cancela, né? É um desafio diferente também, não necessariamente competição, mas muitas vezes você fala e às vezes as palavras não são suficientes para convencer, né? Então fala, tenta uma vez, depois me diz. Se não gostar, tudo bem, não tentamos mais. E muitas vezes a pessoa, ao se ver realmente na prática daquela forma, com aquela sugestão, vê que, afinal,
Dava, né? Afinal, é interessante. E se convence daquilo. Não, eu acabo de pensar num outro exemplo. Quando as pessoas dizem que não gostam de ler ou que não têm o hábito de ler, às vezes nem testaram para saber se gostam ou não. Se não tem o hábito de ler, o que nós dizemos? Lê 5 páginas por dia. Colocar um número é lançar um desafio. Porque nós podíamos dizer, não, tenta lá, começa, daqui a um mês me diz como é que foi. É totalmente diferente de dizer, lê 5 páginas por dia. Escolhe um momento, se for de manhã, que seja sempre de manhã, se for de noite, seja sempre de noite. Testa para ver se você gosta, se aquele é o melhor horário, mas lê 5 páginas por dia. A pessoa na primeira página, se calhar não gostou muito daquilo, mas eu vou ler mais 4 para vencer este desafio. E depois ganha gosto. Bom, boa. Acho que fechamos os 12. Sim. Se calhar muito rápido falar que existia uma parte 4, sim, né? Que era muito mais voltada para a liderança, né? Como convencer, enquanto você ocupa uma posição de líder, né? Como convencer a equipe de trabalho, colegas, etc. A gente achou por bem, nesse nosso mergulho sobre o livro, não nos aprofundarmos, né? Nessa parte 4, porque a gente já tem falado muito sobre liderança em outros livros. E não só. O que a gente procurou fazer ao longo dos outros princípios, a gente sempre dava aqui algum exemplo de liderança, muitas vezes até exemplos práticos, reais do que a gente vive, né? Então, achávamos que assim, de repente, ia ficar mais interessante do que ter mais um episódio falando apenas de liderança, porque a gente sabe também que muitos dos nossos ouvintes, do nosso público, não se identifica com o tema liderança. Então, a gente foi trazendo aqui aos poucos. Mas queremos convidar vocês aí, né? Se vocês gostam do tema liderança, se você acha que esse livro foi interessante, quer beber um pouquinho mais, lê essa parte 4 também, porque é muito interessante, sobretudo para quem já ocupa a posição de liderança. Exatamente. Nós tomamos uma decisão de estruturar os episódios dessa forma, mas nós te convidamos a mergulhar no livro e ler o livro da capa ali de frente até a capa lá de trás, como deve ser, né? Então pronto, acho que encerramos. Acho que sim. Obrigada, então, por nos acompanharem. Voltamos próxima semana com um novo livro. Sim. Né? Então, vamos deixar vocês aí ansiosos, sem saber qual livro é. Exatamente. Então, obrigada e até a próxima. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Não deixe de colocar aqui o teu like, se subscrever no nosso canal, apertar aí o sininho. Lembre-se dos 2 recados que nós deixamos aqui logo no início e obrigada por nos acompanharem. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.